Queria agradecer ao convite do presidente André Siciliano. Também agradeço a presença, né, de todos os deputados estaduais e federais, né, agradeço a presença dos reitores, né, dos meus colegas economistas. Em especial, agradeço a presença do meu magnífico reitor, Ricardo Lodge, né, que me honra muito aí estar junto comigo nessa frente de lutas, demarcando, como inclusive o Mauro Osório provocou aqui no início, né, como a UERJ tem total interesse em assumir, de fato, um papel de liderança e protagonismo nessa discussão estratégica sobre o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito me honra a presença do meu magnífico reitor e de todos aqui presentes. Já avançando propriamente para a apresentação, né, dado que o tempo aqui é sempre bastante curto, a minha ideia aqui é focar mais em apresentar um diagnóstico muito rápido que mostra, creio eu com isso, né, a gravidade do problema fiscal do Estado do Rio de Janeiro e como isso está relacionado a uma trajetória histórica. Tá? Então, ou seja, a principal ênfase aqui da minha fala é que o Rio sofre não é só um problema conjuntural. Então, não adianta a gente simplesmente ficar torcendo, às vezes, para uma melhora de um cenário, ou de um mercado de petróleo, ou de um cenário nacional. Claro que essas coisas são importantes, né? Não havendo essas coisas, aí, de fato, o problema fica de uma maneira quase no impasse, né? Mas, se a gente quer, de fato, né, buscar uma solução e não apenas um alívio, a gente vai ter que atacar, de fato, essa discussão estratégica do desenvolvimento do Estado e ver que, mesmo em momentos onde você tinha uma certa folga fiscal, o problema estava lá posto. Tá? Bem, aqui, rapidamente, só passando então a questão conjuntural, então aqui é a receita corrente líquida, tá? A valores reais deflacionados. Peguei 2 estados, né? Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o que muitas vezes coloco ali, que são os estados em maior dificuldade, né? O em vermelho é o estado do Rio de Janeiro. Antes, propriamente, de mostrar aqui essa questão aqui de setas, aqui, é só mostrar aqui a comparação da evolução. Perceba que, diferente de Minas e do Rio Grande do Sul, a queda do Rio de Janeiro, né, é muito mais acentuada, tá? Do que no caso de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, na verdade, em termos reais, praticamente ele ficou numa linha reta, tá? Ele não teve uma depreciação muito grande. Minas até teve uma pequena depreciação, mas muito menos intensa que no caso do Rio de Janeiro. Tá? Então, mostra que essa trajetória, essa conjuntura no Rio de Janeiro, a força dessa queda foi muito mais intensa do que nos outros estados, que são, às vezes, colocados em comparação. No caso do Rio de Janeiro, para entender um pouco a dimensão disso, nós chegamos em 2016 com uma receita corrente líquida em valores reais que remetiam a 2004. Então, a gente voltou mais de 10 anos atrás, né, ao valor de receita. Né? Aqui eu peguei até 2018, a gente ainda tinha uma diferença de recuperação considerável. Na verdade, a gente tinha apenas retomado um cenário pós ali 2014, 2013, né? Mas ainda tinha a se fazer. 2019 não foi um ano tão positivo, então ainda há esse desafio de recuperação do ponto de vista conjuntural, mas enfatizando então que o problema estrutural do ponto de vista conjuntural ele é mais intenso no Rio de Janeiro. Essa é a primeira informação a colocar aqui, tá? Então, a causa, evidentemente, não é conjuntural, mas a conjuntura bate aqui mais fortemente. Bem, aqui, então, aqui já tentando debruçar um pouco sobre a questão estrutural, né? Eu acho que esse gráfico aqui é bem acachapante. Né? O que eu fiz aqui? Eu peguei as receitas correntes líquidas dos estados, de todos os estados, né? Somei isso, né? Fiz ali um percentual. Então, quanto em cada ano, né? Qual o peso na participação, como se fosse de todos os estados juntos, né? Esse sendo 100%, a participação do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. A gente percebe que, ao longo da série histórica, em 2002 é o único ano que eu tenho para se demarcar o primeiro, né? Gostaria até de demarcar mais para trás, mas, ao longo da série histórica, a gente percebe uma queda da participação do Rio de Janeiro na receita corrente líquida dos estados brasileiros. Isso é contínuo, essa queda, como vocês percebem ali na linha em vermelho, né? com exceção do primeiro ano, ali, de 2002 para 2003, mas depois disso você tem uma queda quase continuada. Claro que você chega num momento limite aqui, e a partir de 2017, 2018, você tem uma leve recuperação. Mas o que me interessa aqui em demarcar em muito é que, mesmo num suposto período, né, e provavelmente o professor Mauro Osório
vai também bater nessa questão, né? Não houve bonança no estado do Rio de Janeiro. Mesmo em momentos de entusiasmo, de ciclo de investimentos, enfim, de uma expectativa, né, de que o Rio estava, né, chegando lá, você estava tendo uma perda continuada do ponto de vista comparativo, né, então, em termos relativos, né, com a capacidade de arrecadação vis-à-vis outros estados, né, particularmente Minas Gerais, que mantém uma certa constância, Rio Grande do Sul, que mantém uma certa constância, né? Então, ou seja, aqui não é exagero quando a gente sempre fala que o problema do Rio de Janeiro, de fato, é estrutural. É diferente, talvez, do estado de Minas Gerais, diferente, talvez, do estado do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento econômico. Bem, isso fica claro também quando aí você compara uma taxa de crescimento real anual, né, dessa receita corrente líquida, pega essa série histórica no mesmo período, e você percebe que, se a média aqui está dando mais ou menos 4% ao ano, né, em Minas Gerais está próximo, está com 3,9%, Rio de Janeiro é o penúltimo, né, o semi-lanterna dessa trajetória de crescimento da receita ao longo. Né? Então, se eu todo ano tivesse a mesma receita, né, essa que é a ideia de uma taxa de crescimento real anual, né, média, né, então o Rio de Janeiro teria girando praticamente em torno, quase ali da metade da taxa média dos estados e de Minas Gerais, que está próximo à média. Pegando o ICMS, né, que é a nossa principal fonte de receita, né, o quadro ainda se agrava ainda mais. Né? Se antes, na receita corrente líquida, o estado do Rio de Janeiro tinha a segunda pior trajetória, no ICMS a gente é o campeão da derrota. Né? Então, a gente tem a pior taxa de crescimento real anual do ICMS de todos os estados, comparado de 2002 a 2018. Né? A média entre estados é 4,6%, o do Rio de Janeiro a expansão é de 2%, menos da metade. Eu ainda faço ainda uma observação, que é importante, ao meu ver, né? Você pega Minas Gerais, a taxa de crescimento do ICMS é maior do que a taxa de crescimento da receita corrente líquida. No caso do Rio de Janeiro, é o contrário. Então, isso quer dizer o seguinte, em Minas Gerais, quem puxa a receita é o ICMS, é a arrecadação propriamente tributária. No Rio de Janeiro, não necessariamente, né? Ou seja, aqui na média, né? Naquela que eu não sei se alguns anos isso se inverte, mas em média, a taxa do ICMS é menor que a própria taxa de expansão da receita. Aqui eu faço uma comparação ainda, né? Peço primeiro que a gente olhe essa tabela aqui, tá em cima. Né? Então, aqui eu pego a taxa de crescimento real anual do ICMS, divido por 2 períodos, pego de 2002 a 2013, né, em tese um período antes da crise, e 2013 a 2018. Né? Pego alguns estados, aqui eu vou basicamente aqui, mais enfatizar a questão de Rio de Janeiro e a média dos estados, tá? Para facilitar a comparação. Perceba que, tanto no período anterior à crise, 2002 2013, como no período posterior à crise, né, 2013 2018, comparado com a média dos estados, o Rio de Janeiro está sempre abaixo dessa média. Então, grifo, mesmo no período, supostamente, que não há crise brasileira, que não há crise nacional, que, em tese, inclusive, era vista aqui no Rio de Janeiro como momento de bonança, o Rio de Janeiro está crescendo abaixo da média dos estados. Isso leva a um movimento, e aqui eu pego, então, o peso do ICMS, né, e comparo aqui por alguns estados, né? Então, o azul é São Paulo, vermelhinho é o Rio de Janeiro, o amarelo é Minas Gerais, o roxo é o Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente, nesse movimento, que a gente que era a segunda maior arrecadação de ICMS do Brasil, né, entre estados, passa a ser a terceira. Minas Gerais passa a gente a arrecadação. Apesar do PIB do Rio de Janeiro ser maior do que o de Minas Gerais tem maior capacidade de arrecadação de ICMS que o Rio de Janeiro, já atualmente. Bem, aí vamos buscar um pouco de explicação para isso. É claro que, né, nós estamos aqui com deputados, né, muitos deles, né, que são muito diligentes na questão tributária, né, inclusive saúdo aqui nominalmente na presença do deputado Luiz Paulo, né, e eu sei que ele vai colocar aqui a questão que muitas dessas coisas têm ali questões ali tributárias específicas. Mas é claro que esse debate vai ser importante, né, espero que se faça hoje, né, mas eu queria grifar que há uma questão também de massa de arrecadação, tá? Não é só de alíquota, não é só um pouco de como está ali a estrutura
propriamente da tributação, mas, ao meu ver, né, essa, podemos dizer, deficiência de capacidade de valor agregado permanente, continuada da economia do Rio de Janeiro. E isso que eu vou querer enfatizar aqui, eu pego aqui os dados do IBGE, a série encadeada de crescimento de volume do valor adicionado bruto, tá? Pego de 2002 a 2017, não consigo chegar até 2018 porque ainda não está atualizado, só atualiza no final do ano. E aí perceba, não, ok, aqui você vê aqui uma evolução que, se eu pegar só isso, se você pegar só isso, você vai ver é uma coisa que, em tese, é uma evolução meio conjuntural, né? Ou seja, você vai tendo uma expansão, chega ali no momento de crise, 2013, 2014, é uma queda. Se olhasse só o dado do Rio de Janeiro, você acharia que o Rio de Janeiro perde a capacidade de adicionar valor por causa do cenário de crise. Só que quando você aí vai comparar, aqui o azul é a média nacional, você percebe a boca de jacaré, né? A boca de jacaré abrindo. E aí, no caso, continuadamente, né, progressivamente, como regra, há um descolamento quase que crescente do Rio de Janeiro da capacidade de agregação de valor nacional. E volto a falar, isso inclusive antes do cenário conjuntural de crise, a ponto de chegar aqui no último ano que eu tenho disponível pelo IBGE, que é 2017, no Rio de Janeiro você tem uma expansão então, de 20,9%, e no cenário nacional de 40,3%. Ou seja, você tem praticamente o dobro da capacidade de agregação de valor já descolada. Se você pega pela indústria de transformação, vamos olhar o cenário, né, maravilhoso da indústria de transformação do Rio de Janeiro, né, aqui é só o Rio de Janeiro por enquanto, né, você percebe que praticamente a capacidade de agregação do Rio de Janeiro é quase uma semi-estagnação, não tem uma variação, não tem um crescente. Né, tem alguns momentos de vale e no momento de crise ainda uma despencada, né, uma descida de ladeira, né, de modo que hoje, né, você ainda teve uma leve recuperação aqui, mas nos dados de hoje, você já tem um valor menor do que você tinha no início da série histórica, mais ou menos em torno de 15,3. Tá? Agora, se você compara com o Brasil, vamos ver, será que isso aí todo mundo está sofrendo? Né? É uma questão, né, muitas vezes coloca, não, todo mundo está sofrendo. Então, não é uma questão que cabe uma discussão específica sobre o Rio de Janeiro. Será que não cabe uma discussão específica sobre o Rio de Janeiro? Então, vamos olhar comparado de novo com a média nacional. Acertei? Não, acertei. Isso. Valor adicionado bruto do total de atividade e da indústria de transformação. Então, perceba aqui a diferença da capacidade de agregação de valor da indústria de transformação perante a capacidade de agregação geral, né, do VAB do Rio de Janeiro, né, quanto que no Rio de Janeiro, né, a indústria de transformação, que né, nós sabemos aqui é o setor que tem maior capacidade de efeito multiplicador, maior capacidade de introjeção de progresso técnico, maior capacidade de puxar e formar complexos regionais. Esse setor no Rio de Janeiro tem uma evolução débil, descolada e crescentemente inferior, né, na sua capacidade de agregação de valor. Então, isso é um cenário importantíssimo, gravíssimo no caso do Rio de Janeiro, o que demonstra que não é simplesmente uma questão de preferência por um setor ou outro. Né? Eu, particularmente, sou bastante crítico da questão de vocações. Né? Não acho que no Rio de Janeiro a gente tem que tratar a discussão de desenvolvimento buscando vocações do Rio de Janeiro. A discussão é institucional, é estratégica, é propriamente você ter desenvolvimento com um plano de desenvolvimento e você podendo mapear os setores que têm maior capacidade de superar esse quadro aqui. Então, indo já agora para a reta de finalizar aqui a exposição, né, aqui é a tese que eu queria colocar. Né? Quando o Brasil vai bem, o Rio vai menos bem. Quando o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro vai pior. É isso que a gente tem que entender um pouco, essa é a verificação que eu faço. Né? E isso explica, essa tendência se explica por duas razões. Né? Num contexto favorável, o problema estrutural, que eu diagnostico como de estrutura produtiva oca, impede o melhor desempenho do Rio de Janeiro. Mas a trajetória dinâmica positiva, né, ganha falsos contornos de bonança e oculta essa debilidade econômica. Então, ou seja,
Está lá a estrutura produtiva oca, não deixando o Rio de Janeiro chegar, equiparar-se ao desenvolvimento nacional, e isso, evidentemente, criando ali como se fosse uma âncora ali, né? Não deixando a gente dar saltos maiores, né? Botando uma pedra amarrada no nosso pé ali. Mas, quando o contexto é desfavorável, aí o problema conjuntural se soma a esse problema estrutural. Então, leva ali a um duplo efeito, né, de dois fatores, que levam a um quadro grave, onde os atores tendem a demonstrar uma surpresa pela ilusão de bonança anterior. Então, acho que o grande problema é esse. Se a gente supera essas ilusões, falsas ilusões de bonança, porque às vezes efeitos conjunturais permitem alguma melhoria aqui, tópica ali, em alguns anos, depois outros anos se reverte, a gente entender de fato que há um problema ali que nos amarra e nos impede, inclusive num cenário de crise, de poder ter uma situação um pouco mais confortável, eu acho que é o grande desafio aqui. Vetores de risco, então, desse agravamento de um cenário de crise fiscal, tá? Vetores conjunturais, como bem sabemos, né? A questão estável do mercado de petróleo, grifo aqui, um segundo ponto, a retração econômica, não por um contexto de pandemia, mas por insuficientes medidas governamentais anticíclicas. Então, esse é o grande desafio, né? De propriamente a gente ter recursos para poder fazer medidas anticíclicas, e aí né? Valorizo aqui a presença de deputados federais, porque isso vai ter que ser uma articulação nacional de transferência e financiamento federal para isso, não há outra possibilidade nesse momento. E se soma esses vetores conjunturais, vetores estruturais. Então, ou seja, uma débil recuperação nacional, um retorno a um cenário recessivo já antes da pandemia, e grifo o antes da pandemia, né? Há estudos já que demonstram que a economia brasileira já estava entrando no primeiro trimestre em recessão, né? Nomeio um desses estudos, né, que é a área da FGV de datação de ciclos econômicos, que apresenta ali que o primeiro trimestre já era de um cenário recessivo. Então, portanto, não é a pandemia que levou a economia do Brasil abaixo, a economia já estava ruim, e é claro que no cenário de pandemia, e ainda mais com débeis políticas de medidas anticíclicas, né, de garantir ali renda e emprego, na medida do necessário, isso se agrava ainda mais. E o segundo ponto de vetores estruturais é esse impasse, então, nessa trajetória de desenvolvimento, que explicita, efeitos de um quadro de estrutura produtiva oca. Então, duas medidas políticas são essenciais nesse momento, por isso que esse fórum é tão importante, né? Para a gente enfrentar o problema ali, então, exatamente, a gente vai ter que superar, né, uma simetria de poder que há entre o governo federal e o governo estadual, e fica bem visível na forma de condução do regime de recuperação fiscal, que gera quase uma tutela sobre o poder estadual, né, com pouca capacidade de grau de liberdade, de questionamento, inclusive, né? Eu sempre gosto de brincar, às vezes falo, né, presidente, né? Quem questiona, ou quem pode ter uma segunda instância, né, para questionar um relatório do Conselho de Supervisão? Não há isso. Então, aquilo vira quase uma verdade absoluta, porque você não tem ali, igual teria no judiciário, né, uma primeira, uma segunda instância, né? Ou seja, o que eles botam, a gente tem que obedecer, senão eles fazem um questionamento ali e gera aquela confusão toda. E é claro que é cabível questionamentos, exatamente porque a visão que perpassa o Conselho de Supervisão é uma visão que coloca ali que o único compromisso que tem que se ter nesse momento, ou talvez o principal compromisso, né, se não for colocar apenas um, é atender os interesses do Estado federal como credor numa dívida. O regime de recuperação, é importante frisar isso aqui para todos presentes, né, e para a opinião pública, né, ele não visa a recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. E eu estou aqui tentando grifar que há um problema de necessária e essencial estratégia de recuperação econômica. Isso tem que ser a prioridade, inclusive, para conseguir pagar a dívida. Então, ao contrário disso, ele coloca medidas de austeridade a fórceps, inclusive exigindo medidas compensatórias em problemas pandêmicos, questionando, né, diversas coisas que ali poderiam ser medidas para você buscar ter alternativas. Então, ao invés dessa austeridade a fórceps, seria fundamental orçamento federal para medidas de recuperação econômica, né,
o Mauro Osório provavelmente vai enfatizar isso também, porque a gente já falou isso diversas vezes, né, em outros painéis que a gente estava junto, que é uma ideia de plano Marshall, de New Deal, coisa que o valha, né? Mas plano Marshall, New Deal, né, só existe com ajuda federal, não existe plano Marshall estadual. Não existe New Deal estadual. Não existe esse exemplo na história. Você tem que ter o grande centro, né, de formador, né, de finança pública, que é o Estado Nacional. Então, é ele que tem que fazer essas medidas. Senão, não tem como fazer plano Marshall e New Deal. Não se deve confundir alívio, então, com solução. Né? A solução, de fato, é recuperar a economia, não é simplesmente um cenário de alívio, apesar de ser importante para dar uma previsibilidade fiscal, de conseguir ali manter as contas, né, pagar os salários, enfim. Mas, evidentemente, ele não oferece solução do jeito que está. Por isso tem que mudar os termos. Né? Para que supere uma lógica, sem exagero, eu colocaria aqui, de agiotagem. Né? Hoje, a gente está com um regime voltado para o Rio de Janeiro financiar o Estado Federal, quando o Estado Federal ele tem graus de liberdade para se financiar sozinho. Não precisa dessa dívida do Rio de Janeiro para fechar suas contas públicas. Então, não precisa agir como agiota, cobrando cada vez juros que vão se acumulando, né? De modo que hoje, né, se você pegar ali, como eu mostrei aqui nesse gráfico aqui, né, esse é um gráfico da PLDO, que está com os senhores aí para apreciação, inclusive, né, a Lei de Diretriz Orçamentária de 2021, né, projeto do governo, esse gráfico está lá. Né? Esse aqui é a evolução estimada do serviço anual da dívida do Rio de Janeiro. Mas isso aqui já é prevendo a renovação do regime, tá? Não é com o Rio saindo do regime, não. Então, se o Rio continuar no regime, coisa que ainda está sob discussão, diz lá o governo do Estado do Rio de Janeiro na sua PLDO. O serviço da dívida atinge, em 2024, a soma de 33,39 bilhões, sendo esse montante correspondente e grifo ao triplo do serviço da dívida antes da adesão do Estado ao regime. Então, se a gente entrou num problema com X, daqui a alguns anos, 2024, a gente vai ter que pagar por ano 3X. Sem uma estratégia de recuperação econômica. Ou seja, com aquele patamar ali de receita corrente líquida, com uma recalcitrante, né, evolução do CMS, que às vezes melhora por uma coisinha, às vezes abaixa por outra, mas não tem uma trajetória continuada de recuperação. Então, é uma bomba relógio, né, sem exagero aqui de retórica, é uma bomba relógio. Né, e por isso que a gente tem que, de fato, né, é muito importante esse fórum político, para a gente, de fato, não aceitar que esses arautos da austeridade falem de novo no nosso ouvido de que sacrifícios são necessários, que tem que pagar conta com o governo federal, e cada vez mais vai se depreciando a máquina pública, vai congelando salários, vai impedindo concursos públicos, vai reduzindo, inclusive, a nossa capacidade de visão estratégica, dado que a máquina vai cada vez ficando mais frágil. Então, o Conselho de Supervisão, inclusive, como eu falei, ele não considera os efeitos da pandemia. Né? Eu ressalto aqui, já falei isso na outra vez, mas ressalto aqui textualmente, né? Ele coloca, apesar de, e grifo isso, tá? Apesar de, nesse parecer aqui, né? Está aqui o 10.054, ele citar esse trecho aqui, que é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que ele bota que, embora haja o compromisso tanto do ente quanto da União de aprovarem um plano de recuperação realístico que preveja a recuperação fiscal do ente no prazo assinalado pelo regime de recuperação fiscal, pode, e grifo, ocorrer que fatores fora do controle dessas autoridades impeçam a concretização das metas acordadas, o que eventualmente justificaria a prorrogação do regime. Apesar de ele citar isso, ele não usou isso em nenhum momento. Ele ignora a pandemia. Então, ou seja, se a pandemia não é isso, né, ou seja, fatores fora do controle, eu não sei o que é. Ao contrário, no parecer seguinte, que é esse aqui, o 10.054, no parecer seguinte, ele considera como violações, já estou encerrando, um adicional de pensão por morte de herdeiros, como vocês bem sabem, por Covid, e um auxílio para ressarcimento de despesas com ensino remoto. Né? Isso que nos abate nesse momento. Né? Ou seja, há uma necessidade da universidade se preparar. Como é que a gente vai se preparar no desafio todo de conversão estrutural? Se tem um conselho de supervisão que ele acha
que isso não é algo, não é um fator fora do controle, que você tem que flexibilizar o regime. Então, ou seja, é questão de compartilhar a responsabilidade, né? Acho que essa que é a questão aqui, que a gente tem que, nesse momento, né? Claro que todos estão aqui presentes, compartilham responsabilidade, e a gente tem que, então, criar uma frente política para que outros que não estejam aqui presentes compartilhem a responsabilidade também com o Rio de Janeiro e com o seu processo de desenvolvimento. Obrigado. Esse fórum está extremamente qualificado. Acho que é muito importante a gente estar aqui participando, conversando. Para mim aqui foi um privilégio ouvir o Bruno Sobral. O Mauro Osório já conhecia, né, de tantas outras vezes, mas o Bruno fez uma apresentação brilhante. Reflexões muito importantes para o nosso Estado. Eu tomei nota de uma série de questões que me deixaram aqui muito curiosa. Em breve eu entrarei em contato com o Bruno para a gente discutir algumas questões interessantes que você descreveu aqui hoje, viu, Bruno? Parabéns. Mas não é o momento da gente discutir Será um essa prazer, questão. né, Denise? Muito obrigada. Muito obrigada. Então, não é possível, como o Bruno Sobral colocou, que o Rio de Janeiro seja tratado como um mero devedor e a União como banqueira, como agiota. Eu acho, presidente, que a gente precisa aproveitar esse espaço, esse fórum, para que o Rio de Janeiro lidere uma campanha pela rediscussão do Pacto Federativo. Gostaria de colocar o que Sobral colocou e o que o Lodi realmente se referiu. A forma de agiotagem, me desculpe, eu não sei exatamente a palavra, mas funciona como agiota, o governo federal em relação ao Estado. Então, aqui vai meu pensamento, por que a gente, ante esse agiota, não chega e fala, basta, a dívida com o governo federal já foi paga, não adianta mais pagar essa dívida. Eu acho que a federação toda, todos os municípios, todos os estados entrariam junto com o Estado do Rio de Janeiro. Se o Estado federal tem esse comportamento com municípios e Estado, por que a gente, que no final das contas resulta o recurso próprio dos estados que foram reemprestados para os estados que agora são cobrados a juros, é realmente elevado? Por que a gente não se reserva o direito de chegar e falar basta? Primeiro, ao nosso economista Bruno Sobral. De pouco adianta nós ficarmos como bombeiros discutindo alíquotas para o setor XYZ, quando a nossa economia se esvazia e a produção industrial é realmente oca. Então, simplesmente ficamos verificando que setor vai crescer um pouquinho ou que setor não vai morrer. Isso é o que nós temos feito.